Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a um novo vídeo do nosso canal. Aqui eu falo para as pessoas que querem aprender a laquear com o brilho perfeito, ou o alto brilho, ou o brilho espelhado. Eu sou o Carlos da Pintura Laca e hoje eu vou falar do tão temido escorrido. Sim, eu sei que, aliás, costumo fazer uma brincadeira assim, ó. Um laqueador, né, ou uma pessoa, até mesmo o pessoal que pinta com pincel, rolinho, né, todos os pintores, é uma... Não, nem todos os pintores não, porque existe uma técnica diferenciada para quem pinta com rolinho, pincel. Acabei tendo contato com essa técnica aí numas obras que eu fui recentemente. Então, retira o que eu disse. Mas o pintor de pistola de pintura, eu costumo dizer que ele vive entre o excelente acabamento, é uma linha, né, tênue, que o pessoal costuma dizer, entre o acabamento perfeito e o escorrido. É, galera, a gente vive sempre nesse fio da meada entre conseguir ou escorrer. Acredito que para a maior parte das pessoas, mesmo para quem nunca teve contato com a parte de pintura, sabe o que é escorrido, né? Mas para quem, sei lá, não está se lembrando, enfim, escorrido nada mais é do que quando há um excesso de tinta e aí ele acaba tipo escorrendo na peça, né? E forma assim uns desenhos, né? É uma arte, né? Brincadeiras à parte, mas para nós que somos pintores, quando acontece isso dói, dói, porque você preparou aquela peça com todo carinho, toda dedicação, praticamente dependendo do acabamento seria a última etapa do trabalho. E aí você finaliza a peça e geralmente é aí que começa a aparecer os nossos inimigos escorridos. Você se surpreende com aquilo e não tem o que fazer, né? De tudo que eu já tentei fazer, sempre fica uma marca, né? Dá para tentar dar um jeito nesses casos aí, mas é tal famosa gambiarra. Mas eu não tô aqui para ensinar gambiarra não, porque não tem lógica, né? Se a gente está aqui, vamos aprender da forma correta. Então, quando você está pintando o brilhante e se for um pequeno escorrido, tem condições de resolver no polimento? Tem. Então, não relaxa, porque senão o escorrido que você vai causar não vai resolver no polimento. E o porquê não resolve no polimento? Quando existe aquela gotinha assim, né, o cordãozinho e a bolinha que fica bem no finalzinho de escorrido, normalmente nesse cordão e na bolinha, quando você faz o processo de nivelamento no polimento,
você vai perceber que internamente ele vai ter vários furos, sim. E dependendo da cor, dependendo da posição, enfim, dependendo da situação, aparece. Aí você vai tirar um escorrido e você vai ganhar um monte de furinho. Esses furinhos, o meu achômetro acredita que seja por causa da evaporação do solvente, enfim, o processo químico que acontece internamente na tinta. Então, não acredita que, não, no polimento fica bacana. O ideal é que não tenha nenhum escorrido no polimento, beleza? Essa é a meta de todo bom pintor. E se for o tal do 20% brilho, dá para polir, Carlos? Não. E aí é sentar e chorar junto com a peça. Porque tem gente que fala que quando escorre, a peça tá chorando. Não sei se de raiva de você ou você de tristeza de ter que retrabalhar a peça novamente e pintar. Só que aí fica aquele trauminha assim, você já acha que da próxima vez vai escorrer de novo, não é? Eu falo disso porque eu já vivi isso. Então vamos lá. Ó. Todo manual de tinta, de pistola e até mesmo se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai falar assim: escorrido é excesso de tinta. Tá solucionado o seu problema? Para mim não esteve, porque eu já escorri no começo muitas vezes. E lembra que eu falei? Você pega, escorre a primeira, você fica meio assim, e pode ser que você escorra de novo. E aí, engraçado, sempre no mesmo lugar. Parece que existe um complô, entre a tinta, a peça que você está pintando contra nós, pintores. Não, galera, eu brinco assim pra descontrair vários momentos que eu tive muito chateado com a situação. Então vamos lá. Para mim, o excesso de tinta, na minha interpretação, tá? O excesso de tinta é a consequência de escorrer. Ok, né? Escorre porque houve o excesso de tinta. Mas não adianta você pensar, tá bom, é o excesso de tinta, então da próxima vez eu vou colocar menos tinta. E normalmente o que acontece, e aconteceu comigo também, você vai lá e diminui a vazão de tinta da pistola. Resolve o problema? Não. Sabe por que não resolve o problema? Porque a hora que você estiver passando a tinta na pistola, você vai ter a percepção que não está indo tanta tinta e normalmente ou você vai mais lento e aí você vai carregar novamente, talvez com a mesma quantidade de tinta inicialmente e pumba, escorreu de novo.
Então assim, ó, qual é a causa do escorrido? É o excesso de tinta ou você está errando na aplicação da tinta? Tô com essa cadeira aqui, ó, ele tá tombado, eu vou até lá demonstrar. Ó, tá vazio, ok? Então por isso que eu não tô com máscara, não vai ter tinta, mas só uma demonstração. A gente vem aqui e passa aqui, ok? Vem aqui e passa aqui. Essa região aqui, ó, vocês perceberam que naquela região eu passei 2 vezes da mesma forma, na mesma velocidade, não mexi na vazão da tinta. O que aconteceu aqui? Não dobrou a quantidade de tinta que foi passado aqui? Repetir de novo. Vem aqui. Vem aqui. E aí? Vai escorrer ou não vai escorrer? Há uma grande chance de escorrer aqui, ó. O porquê? Porque nessa região aqui, ó, eu dobrei a quantidade de tinta nessa região. Se eu sei que o escorrido, a causa é o excesso de tinta, qual que é a solução? Alterar a vazão da pistola. O que eu faço? Se você mexer aqui, concorda que muito provavelmente nessa parte e nessa parte irá faltar tinta? Então a solução não é mexer nisso daqui. Então qual que é a solução? Não tem solução. Outra solução que normalmente as pessoas costumam fazer, ela pinta os pés e aí depois de um tempo ela pinta essa parte aqui. Só que aí pode ser que gera um outro problema. E agora? Agora chora, pinta dessa mesma forma e chora junto com a peça? Não, galera. Ah, tem uma outra solução. Pinta aqui, ó. Aí aqui, eu miro aqui mais ou menos aonde não foi pintado e começo daqui pra cá. Dá bom isso?
não dá bom. Então, como que a gente faz? Tá vendo? Consigo controlar a vazão. Então eu venho aqui, ó. Tô com 100% apertado o gatilho. Chego aqui e alivio. Né, ó. Alivio. Venho aqui, ó. Dependendo da quantidade de tinta que eu visualizar aqui, ou eu aplico 100% da tinta, ou eu começo com menos gatilho. É uma solução para que não dobre a quantidade de tinta aqui. Outro erro: sempre não para, não engasga, sempre movimentos lineares. Para evitar outros problemas. Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que parar e pensar, quando a gente pensa numa solução, que essa solução não se transforme num novo problema, mas que seja uma solução real. Voltando aqui, é isso, pessoal. Se o meu problema, se a consequência é o excesso de tinta e faz escorrer, a causa disso a gente tem que parar e traçar uma estratégia na nossa cabeça. Senão, você vai assim, ó, erra, repete o processo de novo, erra, repete o processo de novo, erra. E aí você vai ficar nesse... E você não vai sair com uma solução. Então, assim, ó, primeiro passo, identificar de fato a causa do problema. Não adianta você não achar o problema e você ficar querendo achar a solução. Porque se você pensa que o problema é o excesso de tinta, você viu que você vai tomar ações que talvez você vai gerar outros problemas? Então, nesse caso, o problema, na minha opinião, e eu não sou o dono da verdade, não é o excesso de tinta da pistola, mas é o excesso de tinta na aplicação. Por quê? Porque você não teve uma estratégia adequada para pintar essa peça. Entenderam? Por você não ter uma estratégia adequada para pintar essa peça, te levou a carregar essa parte em 2 vezes a mais de tinta, que levou ao escorrido. Então, a causa do escorrido dessa peça foi a falta do seu planejamento, a falta de estratégia de você pintar essa peça.
inteiro. Porque assim, ó, pessoal, é muito fácil a gente se acomodar. Eu digo que a pior coisa que pode acontecer é você pegar a primeira peça da sua vida e ela ficar maravilhosamente bonita e muito bem pintada. Sim, isso, você quer prejudicar o início de uma carreira de um pintor, é que isso aconteça. Porque ele vai achar que ele sabe tudo. E ele não vai se preocupar em aprimorar o conhecimento dele. Né? Então, para esse vídeo, fica esse alerta. Saiba identificar a principal causa do problema. Aguardo vocês para o próximo vídeo.